dá um rolo de papel higiênico para o matemático, um rolo de papel engenheiro para um engenheiro, e pede para eles medirem o comprimento do rolo. O matemático vai medir a espessura do papel, tá? Ou ver quantas voltas ela dá, e medir a espessura do rolo, tá? Montar uma equação de uma elipse e te entregar o rolo e a solução. E o engenheiro desenrola o rolo e mede. Isso aí. Tá? É a solução analógica, a solução analítica. O engenheiro é mais esperto, porque vai dar menos trabalho. Por rolo de papel higiênico eu concordo. Agora manda o engenheiro medir a distância da Terra à Lua. O que ele vai fazer? Esticar um barbado? Na verdade não vai dar menos trabalho, né? Eu acho que vai dar mais trabalho você desenrolar o rolo realmente e medir, porque não é uma coisa simples para você medir. Essa questão levantada pelo Ledo Vaccaro não tem muita relação com o fato de ser matemático, engenheiro, advogado, profissional de qualquer área que seja, ou não profissional inclusive, mas sim com o fato de ser de maior ou menor nível intelectual, né? Quanto maior o nível intelectual, melhores são as soluções que a pessoa encontra para uma grande variedade de problemas que exigem raciocínio. Então, a análise que ele faz, inclusive, é meio preconceituosa com relação a engenheiros, embora talvez não tenha sido a intenção dele, mas concretamente acaba manifestando isso, né? Não é a mesma coisa, por exemplo, discriminação não é a mesma coisa que preconceito. Preconceito é quando você faz um conceito sem suficiente conhecimento sobre o caso. Aí é um preconceito. Quando você faz uma discriminação, ela pode ser justa ou não. O preconceito quase sempre não é justo, porque ele não se baseia em elementos suficientes para análise. Agora, a discriminação, né? Você pode discriminar, por exemplo, no vestibular. O vestibular ele discrimina as pessoas que estão qualificadas para entrar na universidade e as que não estão, de acordo com os critérios que eles adotam, né? Pessoas que vão receber transplantes de órgãos, né? Se elas são elegíveis ou não, isso também é determinado por meio de uma discriminação. As pessoas que vão para a cadeia e as que vão ficar em liberdade também passam por um processo de discriminação. Aqueles que vão para a cadeia estão sendo discriminados, né, com base em um delito que eles cometeram, em alguma irregularidade, alguma ilegalidade, né? Então, a discriminação ela pode ser justa e pode não ser justa quando não se baseia em bons critérios. Agora, o preconceito, quase sempre, ele não é justo, e mesmo quando ele acaba sendo justo, não é por uma questão bem fundamentada, e sim por sorte, né, por uma casualidade que o preconceito pode eventualmente levar a conclusões justas. Então, no caso que ele faz em relação à engenharia, ele não demonstra ter um conhecimento suficiente sobre como atuam os engenheiros, ou caso ele tenha esse conhecimento, ele não expressou isso nesse comentário, né? E em relação ao comentário que eu estou fazendo sobre inteligência, que as pessoas mais inteligentes resolvem realmente de maneira melhor, não estou me baseando em um preconceito, e sim em um fato que realmente discrimina, né? Se você analisa as soluções das pessoas mais inteligentes, elas são melhores do que as soluções das pessoas menos inteligentes. Isso vale para a política, para a administração, para a matemática, para a ciência de um modo geral, para praticamente todas as atividades. Então você tem, por exemplo, as grandes Big Tech, as maiores empresas de tecnologia, né, as Big Techs, eles contratam pessoas com QI acima de 150, acima de 160, né, justamente porque eles encontram soluções eficazes para uma grande variedade de problemas, não só de computação, mas também na parte administrativa, publicitária, etc, etc. Eles aplicam questões, muitas vezes parecidas, inclusive, com essa, né? Não são tão difíceis quanto as do Sigma Test, não são tão fáceis quanto essa, ficam no nível meio que intermediário, né? E são apropriadas justamente para selecionar pessoas que vão encontrar soluções mais econômicas, mais rápidas, mais eficientes, mais seguras, mais duradouras, que tenham vários atributos relevantes, vários atributos úteis para o crescimento dessas empresas.